pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do blog Diário de uma Escritora. E hoje eu tô aqui com a Laura Aldocai. Ela é autora do Martini, O Pequeno Demônio, este livro lindo aqui. E bom, vocês já sabem, vocês já conhecem esse livro, eu já fiz a resenha dele aqui no canal, depois eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem mais sobre a história e também vocês vão saber um pouco mais da história também, porque a Laura vai contar várias coisas aqui pra gente. E aí, Laura, tudo bem? Tudo bem, Bruna, obrigada aí, viu, da oportunidade aí de dar uma entrevista pro seu blog, viu, que é um sucesso, uma gracinha, viu, obrigada. Hebe Camargo, uma gracinha. Bom, então, Laura, para começar, então, eu queria que você contasse, então, com as suas palavras, um pouco sobre a história do seu livro. Pode pegar o microfone aí e soltar a voz. Bom, é assim, a história do meu livro, ela conta a história do Liam Martini. Ele começa a história com 16 anos e, na verdade, assim, o livro, o rock, ele acaba sendo um pano de fundo para mostrar as dificuldades que uma banda tem para conseguir fazer as coisas acontecerem, todo esse lance aí das dificuldades, tem também a questão dos problemas que cada um deles tem, familiar, pessoal e com a própria banda, né? Então, assim, é um livro que ele abrange um pouco mais, ele vai além da música, ele também permeia também o universo pessoal de cada um dos personagens. E o Liam, ele cresce também como pessoa também dentro da banda. O pessoal da banda é mais velho, ele é muito novinho, então um monte de coisa que ele ainda nunca viu, nunca fez. Aí quando ele entra pro Wolfgang, aí pronto, aí acabou, entendeu? Aí a vida dele realmente vira de ponta cabeça. Conta pra gente como que foi que surgiu a ideia para você começar a escrever esse livro. Bom, assim, na verdade, eu sou uma pessoa que, né, na incompetência de tocar instrumentos musicais e de ser uma vocalista como a Bruna, eu decidi falar sobre uma banda, tal, uma banda de rock, porque assim, eu sou uma pessoa que é apaixonada assim por rock, né? E, claro, eu gosto de boas músicas, é lógico, eu não sou uma pessoa bitolada em rock, mas, assim, é um dos gêneros musicais que eu mais me interesso, né? E eu me interesso muito pelo universo musical, assim, esse lance de backstage, de banda de rock, eu acho super interessante. Então, eu quis abordar esse tema e colocar o personagem um pouco autobiográfico também. O Liam Martini, ele é um pouco de mim, e o Guilherme, que é o líder da banda, também, ele é a minha parte mais obcecada, o Guilherme, e o Liam é a minha parte mais relax, aquela pessoa talentosa que não sabe muito bem o que fazer com o talento. Então eu acho que foi mais ou menos por esse caminho que eu quis seguir, e aí a história foi acontecendo. Parece que os personagens, eles têm um pouco de vida própria e eles tomam um pouco o rumo deles. Eu meio que vou só narrando. E assim, você comentou, né, que o Guilherme é uma parte sua e o Liam também é uma parte sua. No caso, assim, qual que personagem talvez que você se identificaria mais? Talvez seriam os dois, cada um traz uma parte sua? Como que é com relação aos personagens? Bom, eu acho que massivamente eu me identifico mais com o Guilherme. Tanto é que, justamente porque ele é esse lado que ele dá a cara a tapa, ele às vezes quebra muito a cara por causa disso, né? Porque ele arrisca mesmo as fichas, e ele é a parte que comanda, ele é o que comanda todo mundo. Na parte do Liam, eu me identifico mais com a parte, assim, às vezes um pouco inconsequente, de não saber muito bem, assim, tipo, por onde fazer as coisas acontecerem. Eu acho que é aquele lado um pouco mais desinteressado, que eu acho que eu às vezes também tenho, mas eu tenho o meu Guilherme interior que chega lá e toma as rédeas. Eu acho que realmente é o Guilherme. Eu me identifico muito mais com o Guilherme. E uma curiosidade, assim, que eu fiquei, por que você escolheu o cenário de São Paulo para retratar essa história? O ponto de partida foi a Galeria do Rock. Eu meio que tive nossa, eu acho que seria legal colocar os personagens circulando por aqui. E é a cidade onde eu vivo, eu teria mais propriedade para narrar uma história dentro de um cenário que eu tô inserida, né? E acho que a Galeria do Rock tinha que entrar, então acho que ela meio que foi assim o start para eu decidir realmente colocar os personagens em São Paulo, né? E porque aqui também tem a noite noturna, aqui eu fui muito em barzinho para ver as bandas tocarem e tal, foi meio que um laboratório, né? A gente se diverte também, né? Mas assim, aí você acaba vendo tanta gente talentosa tal, e lá ralando na noite paulistana, entendeu? Então, assim, eu achei que tinha que ser em São Paulo, entendeu? Que é onde eu vivo, onde eu poderia falar melhor. Bom, o livro ele foca também bastante nessa questão das primeiras experiências, né? Qual que você acha que é a importância de retratar isso no livro para as pessoas também?
Eu acho que assim, acaba sendo uma coisa que eu peguei isso um pouco da Thalita Rebouças, foi um depoimento que ela deu, que ela nunca quis dar lição de moral nos leitores dela, né? E eu também. Eu acho que ia ficar muito falso se eu não mostrasse o personagem, ele quebrando a cara, fazendo coisas erradas, aprendendo com isso ou não, né? Mas sofrendo as consequências disso, não é à toa assim que na história, muitas das coisas que ele faz errado, tal, seja drogas envolvidas, bebedeira, ele quebra a cara por N razões, entendeu? Então, assim, eu acho que tinha que ser algo que mostra realmente um pouco da inconsequência desse personagem, porque ele é um pouco atirado, ele também vem de um histórico familiar um pouco deturbado e tal. Então, assim, eu acho que tinha que ter ele meio que a válvula de escape dele, né? Acaba sendo as cabeçada dele, as inconsequências. Então tinha que mostrar realmente, e porque ele está numa banda de rock, então essas coisas acontecem, tá lá no meio, né? Não necessariamente é uma regra, mas é algo assim que tá lá no meio, às vezes é como diz, né? Tá na chuva, acaba se molhando, né? E como que foi também o processo para você escrever o livro? Como que ele funcionou? Bom, na verdade o livro, eu comecei ele 3 vezes. E nas 3 vezes que eu comecei ele, eu cheguei a parte que eu mais fui além é quando eu cheguei em 80 páginas e a história não era nada desse Liam que hoje existe. E meu marido acabou apagando uns arquivos no computador por erro. Ele está ali, ele olhou, vi a cara dele. Quem sabe? E aí, galera? Mas eu resolvi depois. Sai daqui, vai. Bom, enfim, mas é isso mesmo que aconteceu, né? E aí, só que foi ótimo isso ter acontecido, porque eu já não estava achando que a história estava indo para o caminho certo e ela ter sumido, assim, eu não ter tido nenhum backup, falou, não, realmente era para começar de novo mesmo. E aí parece que o negócio fluiu, entendeu? Foi aí que eu resolvi colocar ele, uma banda de rock que de início não era uma banda de rock, assim, ia ter o rock envolvido, mas não era uma banda. Então, foi assim, parece que foi necessário acontecer essa, sei lá, essa cagada, pode falar cagada? Essa cagada, entendeu? Foi necessário porque aí eu acho que os personagens eles tomaram o rumo deles. Mas eu escrevi durante o período da faculdade, eu levei 4 longos anos para escrever este livro e teve a parte de pesquisa também. E como foi a minha primeira obra, eu creio também que muita coisa eu também aprendi, até como criadora. Foi algo assim que, apesar de ter demorado, o segundo, né, que o segundo também está pronto, está na fase de laboratório, foi muito mais rápido o segundo. O primeiro filho sempre é um pouquinho mais difícil. E, Laura, eu queria saber qual que foi a maior dificuldade sua para escrever esse livro? A maior dificuldade, eu acho, que foi tentar buscar um meio de publicá-lo, né? De levar o livro para os leitores. E assim, eu acabei tendo a ajuda do site Whiplash, o dono do site, o João Paulo Andrade, ele me convenceu a lançar ele digitalmente. Entendeu? Lança para ver o que vai dar, eu te dou uma força aí com divulgação no site do Whiplash e vamos ver, vamos pôr isso aí para rodar porque eu acho que pode dar muito certo, né? Beleza, né? Só que assim, a priori eu fiquei super relutante porque eu falei, gente, o livro de graça, a gente acaba tendo outros planos, né? Porque lógico, é um sonho também de carreira, não é só um hobby. Eu levo muito a sério, entendeu? A literatura. Então, assim, eu nunca quis a literatura só como um hobby. Eu quero ela, tipo, além disso, né? Apesar de ser uma terapia para mim escrever. Aí beleza. Aí pensei e lancei. E isso realmente trouxe muitos leitores, isso aí é verdade. Trouxe muitos leitores e o negócio começou a se espalhar, o pessoal começou a espalhar em tudo quanto era site e ficou muito dentro daquele nicho do heavy metal, do rock. Ele era divulgado em blogs de rock, de heavy metal, ficou um público assim muito masculino e era uma coisa assim que apesar de eu até imaginar que ele ia ter um público até mais masculino, talvez porque rapazes iam se identificar com a história dos protagonistas e tal. Eu queria sair um pouco, não queria ficar tão rotulada naquele universo, porque como eu falei no início da entrevista, ele vai muito além do rock, da música, do universo da banda. Ele fala de uma série de coisas, né? E quando eu vi que começou a ter retorno de leitor, eu falei, não, eu acho que agora eu vou começar a me planejar para tentar fazer um lançamento oficial, físico, porque nesse meio tempo, enquanto ele estava digital, eu vivia mandando para editar,
editoras, tal, tentando. E assim, gente, é um meio complicado. Para quem está aí tentando e tal, não estou desencorajando ninguém, muito pelo contrário, porque eu estou nessa, né? Mas é para ter paciência, a gente tem que ter paciência, porque às vezes a gente tem que arrumar os próprios meios também. Tenho assim muito na minha opinião que os autores brasileiros, eles também não são tão vistos como deveriam ser, assim, geralmente as pessoas acabam lendo mais livro estrangeiro, ou às vezes os livros estrangeiros acabam tendo mais espaço também nas livrarias do que os livros brasileiros. E o que você acha que nós, como autores, assim, que estamos começando, a gente poderia fazer para começar a modificar esse cenário? Porque eu acho que com relação às fanfics agora, que tem muito, né? Tem muitos sites, assim, que você realmente pode divulgar online. Tem o seu caso também, que você também divulgou o seu livro online. Talvez essa seria uma forma de começar a mudar esse cenário. O que mais que você acha que poderia ser feito? E eu acho que isso aí tem muita coisa para ser discutida. Eu acho que a principal talvez é mudar um pouco assim, o próprio leitor, o público leitor brasileiro, rever os próprios conceitos com relação ao que ele quer ler, entendeu? Porque eu acho que a primeira barreira a ser rompida é do próprio público leitor. Eu acho que começa por aí. As pessoas acabam buscando muito o que é best-seller, porque ela entra numa livraria e, lógico, tá lá a prateleira dos best-sellers. Então é automático a pessoa ir para lá. Isso é estratégia de marketing pura. Não tem isso aí, tem nem o que discutir. É muito difícil a pessoa que vai lá xeretar nas estantes, procurar aqueles livros de pessoas às vezes que não é tão conhecida, mas ler a orelha do livro para ver do que se trata a história, tal. Eu acho que é uma mudança também de consciência do próprio público leitor para o autor nacional ter também um pouco mais de espaço, porque assim, grandes talentos a gente tem e estão aí provados, né? A Paula Pimenta, por exemplo, lógico que era impossível não citá-la, porque eu creio que muitas pessoas conhecem. Eu citei a Thalita Rebouças, que é mais para a área do infanto-juvenil, André Bianco, né? Inclusive eu me inspirei muito na história do André Bianco para lançar o meu livro. Porque ele também ralou bastante. Então a história de vida dele também me estimulou. Então assim, são pessoas que também começaram com dificuldade e conseguiram conquistar o espaço delas. Eu acho que o próprio autor tem que provar que ele vende, entendeu? Ele tem que se vender. E o público tem que reconhecer isso também. Eu acho que romper aí algumas barreiras aí do próprio público leitor, porque, leitores queridos, nós precisamos de vocês, nós, autores nacionais. Bom, então você já comentou aqui com a gente sobre a continuação, né, do Martini, Pequeno Demônio. E a gente queria saber como que é essa continuação, se você já pode soltar alguma coisa pra gente. Bom, alguma coisa posso sim, o livro ele é uma trilogia, né? O segundo livro, ele não é narrado pelo... Isso aí é uma super informação, né? Mas assim, eu preciso falar porque é lógico, as pessoas vão ver. O segundo livro, ele é narrado pelo Guilherme, que é o líder da banda. No primeiro livro, né, que ele é o idealizador da Wolfgang e tal. Então ele é narrado pelo próprio Guilherme, em primeira pessoa também. E aí o Liam, ele acaba sendo um personagem também que é inserido na história, como no primeiro, só que não sendo o contador da história, né? Porque como o Guilherme idealizou a banda e ele era o cara que tinha as ideias para as músicas, ele corria atrás, então... Gente, ele tem que contar também a versão dele, entendeu? Porque muitas águas rolaram no primeiro livro e se o Guilherme não falasse nada, ia ficar um negócio assim muito sem coerência para mim. Porque quando o livro começou a tomar forma, o primeiro, eu comecei a ver que o Guilherme também ele era um personagem muito forte, entendeu? Ele tinha uma personalidade muito forte. E fatalmente ele ia narrar o segundo porque a banda é criação dele, né? O Liam, ele é o vocalista, meio que o frontman, nossa, enrolei no inglês. O frontman, né? E só que quem realmente leva a banda, quem é o cara que teve a sacada, que corria atrás de tudo, era o Guilherme. Então ele tem que contar a história. E qual que é o momento assim que você gosta de sentar para escrever? Você tem um momento seu assim para isso? Às vezes quando você começa a escrever, que você acaba se envolvendo com a trama,
meio que você fica 100% do tempo ligado naquela história. Então acho que às vezes tem que aproveitar esses momentos também de inspiração para escrever. No período da faculdade, eu cheguei a empurrar muito com a barriga a faculdade, eu admito, gente, admito super, sabe? Porque eu sentava para escrever, em vez de fazer os trabalhos para a faculdade, eu ia escrever o livro, entendeu? Eu fazia as provas correndo, colocava o meu som na cabeça e já ficava arquitetando o que eu ia escrever. Pelo menos com o primeiro foi assim. O segundo eu acabei iniciando o segundo livro quando a gente estava se organizando para fazer o lançamento do Martini, a obra física, né? Então eu aproveitei um período lá de uns 6 meses que eu queria estudar, fazer, eu prestei concursos, tal, porque lógico, né, você tem que ter um plano B na vida. Infelizmente o livro ainda não deu grana, né? Então eu aproveitei esse período também para acelerar o máximo que eu podia o livro. E aí era um problema, né? Porque em vez de eu ter cabeça para estudar, entendeu? Gente, é uma doença, eu juro, é uma doença, sabe? É um negócio assim, domina cada partícula do corpo, sabe? E qualquer coisa, qualquer situação, eu já pensava em algo que eu poderia escrever e estava anotando. Então eu acho que era meio que o tempo todo, entendeu? Que eu estava conectada assim para escrever. Um livro que tem, sei lá, meu livro é uma bíblia, né? Ele tem 600 páginas aí para arredondar. Não tinha como, gente. Era dedicação assim, tipo, 100% mesmo. Era a doença, a minha, como é que fala? A minha esquizofrenia. E assim, para você, o que um livro ele tem que ter para ele ser considerado um bom livro? Nossa, essa pergunta nunca me fizeram, hein? Não, mas eu sei, assim, porque é uma questão pessoal, né? Eu sempre busquei livros narrados em primeira pessoa, porque eu gosto do lance do personagem falando com o leitor. Então, assim, primeiro, pelo menos para mim, eu acho que sendo em primeira pessoa já conta muito a favor do livro, para eu escolher aquele livro. Mas eu acho que uma boa história, ela tem que prender a atenção. É aquela história que você terminou de ler um capítulo, você tem, eu não sei, fica formigando o dedo para você virar a página e continuar lendo a história. E eu sou particularmente interessada assim por um gênero assim mais drama, que aborda temas assim não tão adocicados, sabe? Eu gosto de ver personagens reais que têm as suas realizações, mas também têm os seus problemas. Eu acho que isso dá um senso de realidade muito grande para o livro, pelo menos é uma predileção particular, né? Eu acho que, pelo menos para mim, começa por aí. Eu acho que o livro, mas é lógico, eu acho que para todo mundo o livro tem que prender a atenção, senão você não segura leitor. E qual conselho assim você daria para esses autores que estão começando agora? Eu acho que um conselho, talvez até para o mundo de hoje, não sei se funcionaria, mas eu acho que é muito importante. Para quem gosta de escrever, às vezes ter um momento para sentar e escrever um pouco desligado do mundo virtual, de Facebook, de WhatsApp, porque eu acho que isso tem roubado também muito da atenção para tudo, para tudo. Eu falo até por mim também, porque eu tô com o Instagram agora autoral, que uma amiga minha está me ajudando, ela está sendo a minha assessora de mídias sociais, ela está me ajudando, a Amanda Santos, tenho que falar o nome dela, valeu. E assim, eu acabo toda hora querendo conferir, então fica aquela coisa assim que eu acho que isso desconcentra muito. Eu acho que é um conselho talvez prático, não é um conselho tão para além do livro pronto, mas eu acho que para começar. E lógico, ter paixão pelo que a pessoa está fazendo e pesquisar muito, levar muito a sério. Eu acho que o livro ele tem que ser levado muito a sério e ter preocupação de fazer personagens que convençam, que não pareçam falsos, com coisas assim que soem, sei lá, fora de foco. Então, Laura, muito obrigada. As perguntas foram essas. Adorei a entrevista. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de comentar. Você quer falar também as suas redes sociais, pessoal, curtir? Bom, a gente está agora voltada só com a fanpage Laura Udokai, porque ela vai abranger não só o primeiro livro, como os próximos. Então, gente, para me achar, vai lá na fanpage Laura Udokai Escritor, e aí você curte lá, também comenta. A gente está gravando vídeo também, então vamos lá, gente, vamos apoiar aí, por favor. E no Instagram também, Laura Udokai, tá bom? Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Beijos. Tchau. Gente, obrigado, viu? Por favor, leiam o meu livro.